Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês, Os Segredos de Fátima. Roda a vinheta. Bom, com certeza você já deve ter visto isso há algum tempo nos livros de história. Os Três Segredos de Fátima, um dos mistérios que intrigam as pessoas até hoje. Dois desses grandes segredos já foram revelados. E o terceiro segredo é um grande mistério. Então é isso que nós vamos escrever neste vídeo. Tendo em vista as enormes teorias da conspiração que sempre revelaram sobre teorias do fim do mundo, eu achei mais do que interessante fazer algum especial sobre este tema, que é muito interessante. Por quê? Não apenas para pessoas católicas que acreditam nestas revelações, mas também para as pessoas de outras religiões. Bom, então vamos começar do início. Bom, segundo consta nos livros de história, os Três Segredos de Fátima foram três revelações feitas por Nossa Senhora de Fátima em Portugal, no dia 13 de julho de 1917. Sendo que três crianças na época haviam testemunhado a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Bom, essas três crianças estavam caminhando no pasto quando do nada visualizaram uma enorme luz. E ao avistar viram a imagem de Nossa Senhora. Em 13 de maio, Lúcia Santos, de 10 anos, e seus primos mais jovens, Jacinta e Francisco Marto, caminhavam por uma campina. Segundo o relato das crianças, de repente elas viram uma luz. Uma imagem e uma nuvem surgiu diante deles. Lúcia recorda que era uma mulher revestida de branco, mais brilhante que o sol. Eles perguntaram, quem é você? E ela disse, sou Nossa Senhora. De onde você veio? Bom, eu vim do céu. E o que você quer? Eu quero que vocês venham aqui todo dia 13. Então assim, de maio até outubro, sempre no dia 13 de cada mês, Nossa Senhora deu a eles uma importante mensagem. Segundo as crianças, as mensagens alertavam que a humanidade havia despertado a ira de Deus com seus atos pecaminosos, e a punição viria por meio da guerra e da aniquilação. Maria convenceu as três crianças a voltarem à campina todo dia 13, e assim ela revelaria como a humanidade poderia se redimir. Elas concordaram em retornar e receber as instruções. Segundo a história, depois da primeira aparição de Maria, Lúcia decidiu que os três manteriam em segredo, mas a jovem Jacinta não conseguiu conter a alegria e contou à mãe, e logo a notícia se espalhou. E apesar das fortes tradições religiosas da cidade, houve quem duvidasse da história das crianças. Essas três crianças portuguesas, elas se chamam Lúcia dos Santos, de 10 anos, Francisco Marto, de 9 anos, e Jacinta Marto, de 7 anos na época. Essas três crianças, elas afirmaram ter testemunhado a aparição de uma senhora através de um grande feixe de luz. Segundo as crianças, em 13 de julho de 1917, a data da terceira aparição, Maria cumpriu a promessa de revelar quais os pecados da humanidade, como ela poderia se redimir e quais horrores sofreria caso continuasse a ofender Deus. Ela teria contado três profecias secretas que as crianças não poderiam revelar até chegar a hora certa. Décadas se passaram, e Lúcia sabia que, quando essa hora chegasse, ninguém acreditaria na mensagem a menos que houvesse uma prova irrefutável de que era um recado divino. E por incrível que pareça, algumas aparições também apareceram em outras situações. Nos dias 13 de junho, e elas se repetiram no dia 13 de junho, 13 de julho, 15 de agosto, 13 de setembro, 13 de outubro, tudo no ano de 1917. Eu vou colocar uma foto aqui das crianças que viram a Nossa Senhora.
Bom, segundo, essas três crianças, futuramente, após saber esse segredo, tentaram repassar para algumas pessoas que estavam na época, porém muitas não acreditaram nelas. Só que durante essa época aconteceram algumas situações bem diferentes, o que fez com que essas crianças não fossem postas como mentirosas, porque alguns fatos que elas revelaram ali eram verídicas. Mas ao responder a um interrogatório individual, as crianças apresentaram um relato consistente e relembraram detalhes mínimos do encontro, algo incomum para crianças ainda tão jovens. Eles se mantiveram fiéis à mesma versão dos fatos. E isso ajudou as pessoas a acreditarem porque três crianças pequenas, algumas vezes mesmo sob ameaças de morte, insistiam em confessar uma história que não fosse verdade. No mês seguinte, dezenas de campesinos acompanharam as crianças à campina para conferir se a Virgem Maria apareceria como prometido. Segundo relatos posteriores, alguns foram por duvidarem das crianças. Muitos outros queriam acreditar, mas tudo o que viram foram as crianças entrarem em transe durante a suposta aparição de Maria. Mesmo assim, com o passar das semanas, o interesse crescia cada vez mais. A multidão foi crescendo e cada vez mais gente passou a acreditar, apesar de não verem nada. Bom, para quem não sabe, dos três pastorzinhos que tiveram o privilégio de ver Nossa Senhora, dois deles adoeceram e viveram pouco tempo. Uma das poucas pessoas que sobreviveu até hoje e acabou virando freira foi a irmã Lúcia dos Santos, que acabou virando uma freira carmelita e passou todos os segredos ao Papa. E ela acabou vivendo em um convento na Ordem de Coimbra, em Portugal. Porém, tanto Francisco como Jacinta, eles acabaram adoecendo e morreram poucos anos depois das aparições. O seu sofrimento começou logo das primeiras aparições de Nossa Senhora de Fátima. Porém, alguns sacerdotes acreditaram que ela poderia ser algum instrumento de manipulação do demônio. Uma outra grande revelação foi quando a Nossa Senhora afirmou a Lúcia que levaria Francisco e Jacinta para o céu e informou que ela que teria que fazer as revelações dos seus segredos. Um ano depois das supostas aparições, uma epidemia de gripe assolou a Europa. As duas crianças menores sucumbiram à doença sem nunca pronunciar uma palavra sobre a profecia secreta. Já Lúcia, a mais velha, sobreviveu e alguns anos depois entrou para um convento. Bom, foi que no ano de 1921, o bispo de Leiria, que seria a diocese de Fátima, em Portugal, ele solicitou que Lúcia fosse enviada próximo a um lar de irmãs Doroteias do Vilar do Porto. Além disso, Lúcia tinha apenas 14 anos e ela vivia sendo interrogada constantemente por inúmeras pessoas, tanto amigos como inimigos das aparições. Já no ano de 1928, Lúcia acabou se tornando irmã e em 1946 ela acabou entrando para o convento das Irmãs Carmelitas de Coimbra, onde residiu até os dias de sua morte. Bom, primeiramente, os três segredos de Fátima foi publicado diretamente ao Papa, que deu autorização para que fossem revelados os dois primeiros segredos. Bom, as duas primeiras partes do segredo de Fátima foram reveladas no ano de 1941, num documento que foi escrito por irmã Lúcia. O primeiro segredo trata-se de algumas metáforas que foram interpretadas por inúmeras pessoas como sendo relatos da Primeira Guerra Mundial. Pois, segundo descreve, que Nossa Senhora mostrou um grande mar de fogo que estava saindo debaixo da terra. E neste fogo estavam saindo grandes demônios e almas, como se fossem brasas. E muitos desses relatos proféticos foram interpretados como um grande conflito da Primeira Guerra Mundial, onde ocasionou milhares de mortes. E foi um dos primeiros grandes conflitos entre o homem para a disputa territorial e que não deu em nada. Mas foi somente em 1941 que a irmã finalmente sentiu que era hora de revelar o conteúdo do chamado Primeiro Segredo. Nossa Senhora nos mostrou um vasto mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhado nesse fogo, havia demônios e almas em forma humana. Como brasa incandescente,
enegrecida ou cor de bronze, entre gritos e gemidos de dor e desespero. Nossa Senhora estava nos dizendo que encontraremos a morte e o julgamento se levarmos uma vida errada, pecaminosa, e morreremos longe da graça de Deus. Se o ofendermos, estaremos perdidos. E acho que essa foi a razão por que Deus fez com que as crianças vissem o inferno. De acordo com o relato de Lúcia, as imagens pavorosas do inferno reveladas às crianças são incrivelmente parecidas com a descrição do inferno que a Bíblia mostra no livro do Apocalipse. E aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O livro do Apocalipse fala daqueles que pecaram e queimarão no fogo do inferno, exatamente como o primeiro segredo de Fátima profetiza. Ou seria o segredo uma profecia da Primeira Guerra Mundial? Um combate travado na mesma época em que as crianças teriam visto Nossa Senhora, em 1917? Bom, o segundo segredo de Fátima também foi contemplado com a devoção da Imaculada Conceição de Maria e a conversão da Rússia, que na época seria a atual União Soviética. Bom, segundo a irmã Lúcia, ela relatou que nesse segundo segredo houve vistas do inferno, como é descrito igualmente o que está na Bíblia, que relata através do Apocalipse, onde vão as almas dos pobres e pecadores. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. E para que obedecesse às leis que regem através da Bíblia, pois o mundo estava em completo caos. Mas a profecia era ainda mais intrigante. Lúcia se recorda de que a terrível previsão de Maria alertava contra um misterioso presságio que seria o sinal do início de outra guerra mundial. Quando vocês virem a noite se iluminar com uma luz desconhecida, saibam que esse é o sinal enviado por Deus, de que Ele logo punirá o mundo por seus crimes. 25 de janeiro de 1938. 2 meses depois que Adolf Hitler presidiu uma conferência para revelar seus planos de guerra aos seus conselheiros, uma série de estranhas luzes iluminaram o céu de toda a Europa. Seria o sinal descrito no segundo segredo, ou apenas uma coincidência cósmica? A espetacular aurora boreal foi vista por toda a Europa. Tanto que as pessoas na Suíça não precisaram acender as luzes às 11 da noite. E esse foi o sinal de que Deus pretendia punir o mundo. Mas a causa do fenômeno natural tem raízes científicas incontestáveis. A aurora boreal não acontece tanto em tais latitudes do norte como acontece no sul. Mas em 1938 o Sol estava em atividade máxima. E nesse período acontecem tempestades solares em que o grande campo magnético do Sol interage com o campo magnético da Terra, resultando em um espetáculo de luz no céu. Muitos acreditam que o espetáculo de luz de 1938 serviu para dar credibilidade ao mito. Isso aconteceu 47 dias depois que Hitler invadiu a Áustria. As pessoas relatam o que aconteceu em 1938, mas a Guerra Mundial só começou em 39. Mas, na verdade, os historiadores dizem que a guerra começou quando Hitler e seus soldados invadiram a Áustria. E isso aconteceu durante o pontificado do Papa Pio XI. O segundo segredo terminava com mais um alerta. Sobre o fenômeno político e econômico que pegou o mundo de surpresa naquela ocasião. O comunismo e seu símbolo máximo, a Rússia. De acordo com Lúcia, Maria disse: Eu vim para pedir que a Rússia se consagre em nome do meu Imaculado Coração. Se meu pedido for atendido, a Rússia será abençoada e haverá paz. Do contrário, ela espalhará seus erros pelo mundo, causando guerras. Várias nações serão aniquiladas. E segundo consta as leis divinas, eles queriam que a Rússia se convertesse e tivesse paz.
Então essa segunda suposta carta ela foi configurada diretamente como se fosse a Segunda Guerra Mundial, pois ela relata diversas metáforas como se fosse um verdadeiro inferno. Então a Segunda Guerra foi mesmo porque foi quase o dobro de mortes da Primeira Guerra e o homem realmente acabou descobrindo um grande poder, as armas nucleares. Então isso já foi uma grande revelação para ver o enorme poder que o homem tem e a capacidade total de destruir qualquer coisa. Em 13 de junho de 1929, Nossa Senhora apareceu para a irmã Lúcia e disse: chegou a hora em que Deus pedirá ao Pai, em união com os bispos do mundo todo, que consagre a Rússia. E um certo período de paz será garantido à humanidade. Diante do destino da humanidade em jogo, Lúcia confiou a mensagem urgente ao Papa da época, nomeado Pio XI, como previsto. Mas o Papa decidiu não transmitir a ordem. Por algum motivo o Papa acreditou nela, mas não realizou a consagração. Houve quem achasse, na verdade até a irmã Lúcia, que o não cumprimento fez com que o comunismo se espalhasse. Muitos historiadores discordaram e culparam a crescente força da União Soviética pelo avanço do comunismo. Em 1941, a Europa foi palco da Segunda Guerra Mundial. Milhões padeceram com o terror do sistema comunista opressivo da União Soviética. Outros milhões morreram nos campos de batalha e de concentração. Na tentativa de frear a devastação, o Papa seguinte, Pio XII, decidiu pela consagração da Rússia. Papa Pio XII realizou a primeira consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mas, como Lúcia disse, não foi feito conforme o pedido de Nossa Senhora, já que foi realizada pelo próprio Papa, e não em comunhão com os bispos de todo o mundo. Bom, já o terceiro segredo de Fátima, que é o mais complexo, ele foi redigido por irmã Lúcia no dia 3 de janeiro de 1944, por ordem do bispo de Leiria, o senhor José Alves de Correia da Silva. E ele acabou guardando esse envelope com o escrito e acabou deixando o envelope selado no seu arquivo pessoal. E no dia 4 de abril de 1957, esse envelope ele foi entregue ao arquivo secreto do Santo Ofício, onde acabou ficando guardado. Bom, a irmã Lúcia, logo que entregou esse envelope escrito para o bispo de Leiria, ela deixou uma mensagem dizendo que só poderia ser aberto após os anos de 1960. Em 1943, irmã Lúcia caiu doente e o bispo ordenou que ela escrevesse a terceira profecia, mantida em segredo há tantos anos. Lúcia obedeceu, mas o mundo teria que esperar um pouco mais. Ela escreveu o segredo, selou o envelope e pediu para que fosse aberto em 1960, ou caso ela falecesse. Mas por que 1960? E qual seria o conteúdo explosivo guardado no envelope? Em 1960, católicos do mundo todo estavam certos de que as profecias dos dois primeiros segredos já haviam se realizado. Mas o terceiro segredo e suas profecias ainda guardavam um mistério. Igualmente misteriosa foram as instruções de irmã Lúcia de que o segredo deveria ser revelado somente em 1960, quando, segundo ela, o mundo seria capaz de interpretá-lo. Todos os papas seguintes leram o segredo guardado em um envelope selado. O Papa lia o segredo e decidia se aquele era o momento de revelá-lo ou não. A maioria dos papas, depois de ler a carta, decidiu que ainda não era a hora. Eles selaram o envelope e colocaram de volta nos arquivos do Vaticano. Muitos se perguntaram por que o Vaticano supostamente foi contra o desejo de Lúcia de revelar o segredo em 1960. Especulações sobre a profecia variavam entre o Armagedon nuclear e a queda da Igreja Católica. Bom, muitas pessoas perguntaram por que ela decidiu deixar essa mensagem de abrir somente após os anos de 1960. E ela respondeu que não foi por resposta de Nossa Senhora, mas foi por intuição dela que esses acontecimentos do terceiro segredo somente aconteceriam após essa data.
O terceiro segredo e mais terrível das profecias continuaria guardado por mais 60 anos. Em 1941, ela começou a escrever suas memórias. E nesses textos revelou tudo o que aconteceu. Primeiro, foi a horrível imagem das almas queimando no inferno, interpretada como uma mensagem sobre os horrores da Primeira Grande Guerra. A guerra logo terminará. Mas se o homem não parar de ofender Deus, uma guerra pior eclodirá durante o pontificado de Pio XI. Para alguns, a semelhança entre o segredo e os eventos da época no mundo é inegável. A Primeira Guerra Mundial realmente acabou depois da suposta aparição em Fátima. Além disso, em 1917, o Papa Pio XI ainda não existia e apenas o tempo diria se a previsão se concretizaria. O Papa na época da aparição era Bento XV. Maria chegou a dar o nome do Papa, que era o Pio XI. Bom, esses textos foram lidos pelo Papa Pio XII, João XXIII, Paulo VI, e eles decidiram não publicar. Bom, o Papa João Paulo II, ele pediu para que o envelope do terceiro segredo de Fátima fosse aberto, após um atentado de 13 de maio de 1981, aquele atentado que tentaram matar o Papa. Finalmente, no dia 13 de maio de 2000, durante a sua visita a Portugal, o Papa João Paulo II, ele decidiu divulgar no Santuário de Fátima, em Portugal, todo o conteúdo que continha nessa terceira revelação. Até que em 13 de maio de 2000, no 83º aniversário da primeira aparição, o Vaticano anunciou ao mundo que o terceiro segredo seria finalmente revelado. O Vaticano publicou o conteúdo da carta que Irmã Lúcia escreveu em 1944 e detalhava a última profecia. A primeira parte falava sobre um desastre evitado. Vimos um anjo com uma espada cintilante de fogo na mão esquerda. Ela lançava chamas que pareciam cuspir fogo no mundo, mas se apagavam em contato com a luz que Nossa Senhora irradiava em direção a ele com a mão direita. Transmitia a ideia de que um fogo terrível engoliria a terra. E quando o anjo estava pronto para tocar a terra com a espada de fogo, Nossa Senhora esticou a mão e impediu a espada de encostar no mundo. Creio que ela nos salvou de uma possível guerra atômica. Seria uma profecia para o futuro ou para o passado? Quando escreveu a carta, Irmã Lúcia alertou que ela não deveria ser aberta antes de 1960. Haveria uma ligação entre a data e a profecia da Virgem Maria sobre o extermínio mundial? E como não podia ser, esse texto redigido como o terceiro segredo estava cheio de metáforas, que tratava como um anjo que vinha através de uma espada de fogo, onde despejavam-se chamas. Ou seja, descrevia claramente algum tipo de guerra novamente. Uma investigação pode lançar luz à possível ligação entre os segredos e os males da atualidade. Há quem diga que existe uma ligação direta entre a profecia de Maria e os atuais conflitos entre as duas maiores religiões do mundo. Será que o local das aparições seria uma pista para tal conexão? Elas aconteceram em Fátima, Portugal, que recebeu esse nome em homenagem a uma princesa, batizada também em homenagem à filha mais amada de Maomé, o homem que fundou o islamismo, uma religião até hoje seguida pelos muçulmanos. Alguns acreditam que não é coincidência que os nomes das duas figuras religiosas femininas mais importantes, Maria e Fátima, tenham um papel significante nessa história. Os muçulmanos têm grande respeito por Nossa Senhora. Ela é a única mulher mencionada no Alcorão. Maria, Nossa Senhora, aparece no Alcorão mais do que na Bíblia. Essa é uma ligação muito misteriosa. Para os devotos, a conexão é a razão pela qual Maria escolheu a cidade de Fátima para revelar suas profecias. Maria apareceu em Fátima como sinal de sua gratidão pelos muçulmanos por terem tanto respeito por ela. Bom, segundo a interpretação da Santa Sé,
Ele consiste em uma visão profética que é bem comparável às Sagradas Escrituras, e que muitos deles retratam acontecimentos futuros e que ainda não ocorreram, e que podem acontecer a qualquer momento. Bom, devido à grande demora na divulgação deste grande segredo, muitas especulações surgiram sobre a igreja, inclusive sobre o fim da igreja, pois no decorrer dos anos veio surgindo inúmeras denúncias de pedofilia e corrupção dentro da igreja. Alguns interpretaram até como se fosse uma grande guerra nuclear que poderia ocorrer nesses próximos anos. Estudiosos creem que o terceiro e último segredo revele a corrupção do Vaticano. O abandono das leis das Escrituras e a subsequente queda da Igreja Católica. Apostasia significa abandonar a fé católica por completo. E isso parece estar acontecendo dentro da Igreja Católica, a começar pelo topo. Mas a Igreja Católica é perseverante. E é bastante improvável que o Vaticano esteja escondendo uma profecia sobre o próprio fim. Isso leva à suspeita de que o último segredo de Fátima pode, na verdade, ser uma predição sobre o apocalipse nuclear e o extermínio da raça humana. Uma aparição sagrada. 3 filhos de pastores, 3 segredos obscuros, tudo supostamente protegido pelo escudo do Vaticano. São as profecias de Fátima. Durante mais de 80 anos, o misterioso segundo segredo desafiou as interpretações. Tudo porque supostamente afirmava que se a Rússia não se convertesse, as outras nações seriam destruídas. Católicos temiam que o último segredo contivesse a terrível profecia sobre uma guerra nuclear. Porém, alguns da igreja acreditam que esse terceiro segredo se tratasse como um atentado contra o Papa, que seria uma espécie de aviso. Porém, algumas pessoas relataram que a autenticidade desse terceiro segredo foi contestada, pois eles alegaram que haveria uma outra parte a ser revelada, e muitas dessas alegações são recusadas pela Santa Sé. Entretanto, muitos defendiam que ainda existia uma profecia mais terrível no terceiro segredo e que o mistério não havia sido solucionado. Por que tantos ainda acreditam que as palavras de Fátima falam sobre a Terceira Guerra Mundial? O Papa Bento XVI acabou classificando esses relatos como puras invenções das pessoas, pois o terceiro segredo de Fátima foi publicado na íntegra. Há quem acredite que a parte supostamente não revelada do terceiro segredo contenha uma profecia sobre o fim da humanidade, talvez um conflito nuclear. Mas quem defende o Vaticano está satisfeito com o que a Igreja revelou como sendo as palavras da irmã Lúcia sobre a aparição da Virgem Maria. Pensar que o terceiro segredo não foi revelado é o mais puro sensacionalismo. O terceiro segredo foi revelado por inteiro, pois o Vaticano tem a carta original de Lúcia escrita em português. Você pode encontrá-la na internet. O Papa João Paulo II disse que a mensagem foi transmitida. O Santo Padre atual, o Papa Bento XVI, disse que a mensagem foi dada integralmente. Pelo que soube daqueles que a conheceram, a irmã Lúcia ficava muito triste quando diziam que a mensagem não foi revelada. Bom, em setembro de 2013, uma cientista forense chamada Maria José Azevedo Santos, que é uma investigadora portuguesa da Universidade de Coimbra, ela realizou a análise deste documento e verificou que ele é realmente autêntico. Ela analisou todo o conteúdo e as formas usadas, e elementos relacionados com os termos de posse e outras marcas de registro da época. Bom, o manuscrito que consta com o terceiro segredo de Fátima, ele foi mostrado ao público pela primeira vez entre 30 de novembro de 2013 e 31 de outubro de 2014. E ele foi apresentado no Santuário de Fátima, em Portugal. E ele destacou as 3 partes do chamado Segredo de Fátima. Bom, o manuscrito depois foi devolvido ao arquivo da Congregação para a Doutrina da Fé, que é a entidade em qual pertence, que é dono do manuscrito.
Em 13 de fevereiro de 2005, depois de uma vida inteira dedicada ao pedido da Virgem Maria para espalhar a mensagem de Fátima, a irmã Lúcia morreu de causas naturais aos 97 anos. 2 meses depois, o Papa João Paulo II, aos 84 anos, também faleceu. Bom, gente, se a gente for analisar todos os acontecimentos que vem acontecendo nos últimos anos, esse terceiro segredo com certeza pode ser uma grande revelação do que pode vir aí no futuro. Pois ultimamente o que tem acontecido de guerras no mundo, doenças, pessoas morrendo e muitos acontecimentos aí que constam na Bíblia como se fosse o Apocalipse, realmente pode acontecer o fim como descreve na Bíblia. Eu, sendo um católico, sempre questionei de algumas situações. Então, sobre isso eu li bastante. Inclusive, até vi o documentário sobre o terceiro segredo. E consta muitas mensagens metafóricas. Não, nada que diria o que realmente vai acontecer. Mas podemos interpretar como o fim dos tempos. Ou o Apocalipse que consta na Bíblia. Pois nos últimos anos muitas coisas vêm acontecendo, principalmente com relação à guerra. Para quem acompanha os noticiários aí, nos últimos dias a gente viu uma grande tensão na Rússia e os Estados Unidos com relação à Síria. Então muitas pessoas estão fugindo para a Europa para fugir dessas guerras. Então futuramente pode acontecer algum conflito aí que seja nuclear. Porque se isso acontecer, a terceira guerra, como todos estão prevendo, poucas pessoas realmente irão sobreviver, pois será um conflito que vai disseminar muitas vidas. Estamos em uma encruzilhada e uma das direções levará à paz mundial. Mas se pegarmos o caminho errado, vamos acabar em uma guerra tão terrível que seremos todos exterminados. O primeiro segredo previa almas queimando no inferno. O segundo alertava sobre uma guerra devastadora. Devotos dizem que tudo indica que ambos se realizaram com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas muitos dizem que a terceira profecia ainda não foi cumprida. Nesse caso, por que o Vaticano esconde a verdade da humanidade? Ainda existem pessoas, alguns grupos, que negam que o texto completo tenha sido revelado e que o Vaticano ainda mantém algo escondido. O Vaticano divulgou o que eles dizem ser o terceiro segredo em 26 de junho de 2000. Mas não pode ser o terceiro segredo. Uma pessoa que teve a chance de ver a carta disse que o segredo tem de 20 a 25 linhas. A versão do Vaticano do segredo de Fátima tem 62 linhas. A versão do Vaticano do segredo não tem qualquer assinatura da irmã Lúcia no final. E todas as cartas conhecidas, as cartas autênticas da irmã Lúcia, têm a assinatura dela no final. Então, após analisar todo esse conteúdo, eu tenho uma grande afirmação que muitas coisas que foram reveladas através desse segredo podem acontecer daqui a alguns anos. Então é bom a gente sempre estar preparado para que isso possa ocorrer. O que a gente pode fazer é tentar passar a paz, evitar com que façam muitas guerras, tentar fazer o bem, assim como Jesus nos ensinou. Então, seguindo sempre os mandamentos que nós aprendemos desde criança, com certeza o homem vai conseguir realizar o que tanto almeja, que é a paz. Afinal, o principal objetivo da guerra, como diz Sun Tzu, é a paz. Então sempre nós vamos viver em conflito. Porém, iremos sempre ter o livre-arbítrio, que foi o que Deus nos ensinou. Então, ficou uma mensagem bem profética, mas que é uma grande revelação para todos nós. Então devemos valorizar mais as pessoas e principalmente a família. Os Estados Unidos é o único país que já usou armas nucleares. E penso que quando um segundo país utilizar, será mais fácil para o terceiro, para o quarto e para o quinto fazer o mesmo. Outros afirmam que há uma chance de mudar o curso do mundo com sucesso. A pergunta é: vamos usar nosso livre-arbítrio para trazer a paz ao mundo?
As duas maiores potências nucleares do mundo, os Estados Unidos e a Rússia, devem dar o exemplo. Ou usaremos nosso livre-arbítrio para trazer o inferno ao mundo? O que está em jogo é a salvação de almas e a paz mundial. Bom, gente, esse vídeo eu achei bem interessante de falar. Espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso vai ajudar muito na divulgação do nosso canal. E principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Obrigado.